um só, eterno, é Deus. Por palavras de um só, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o filho do Deus Altíssimo. Melquisedeque está declarado quando, na figura de Eu Sou, que parte de Moisés, estamos agora naquela encruzilhada, com a presença do romano, do grego, na terra do judeu, na expressão de Jerusalém, terrestre. Naquela ocasião, foi feito um julgamento. E nesse julgamento se definia quem era Deus, quem tinha poder e quem era o fraudulento. Neste tempo, assim foi considerado e julgado, por testemunho em caráter eterno. A presença da sabedoria do grego, a presença da arte militar e do direito romano, e a presença do templo de Jerusalém na expressão de Salomão, e por frutificarem Herodes. Essa é a figura dos referenciais que nos propiciam compreender o caos em que nos encontramos como humanos. Não estou no caos, eu estou fora do caos. Este, meu íntimo, me diz, foi arrancado do caos. Aqui estou com o talit. Uma ocasião, vou numa comunidade, esse talit, eu decidi, naquela ocasião, de entregar para alguém que era muito jovem e estava tendo uma palavra forte em relação às Escrituras. No caminho para entregar, me veio um repensar como um relâmpago. O talit é teu. Prontamente, hoje está o talit. E por que coloco o talit? Porque o talit é meu. Quem me deu me disse, e ele é eterno e forte. A gravata está solta. É melhor que atiremos do pescoço. É um laço que apenas prova, por um vínculo de relação com a imagem, que todos estão enforcados. Se tomo desse manto, se eu coloco nas costas, eu superponho esse manto sobre todas as imagens que estão antes apresentadas. O que me torna diferente? Ou seja, em que, ou em quem, ou que corporativo eu sou um homem livre. Essa é a palavra propícia para todo homem. Assim, vamos nos concentrar em compreender que é só num indivíduo, uma sua mente devidamente harmonizada, em que os olhares externos do mundo não correspondem ao desejar colocar um anel especial, ou uma toga especial, ou levar um anel de brilhante para a mulher, para a sua esposa, coisa que eu já fiz no passado. Se perguntasse que valor tem, nenhum. Nada. É como se dissesse, estaríamos ofertando agora o homem as proposições a mãe dos seus filhos, que o Deus do presente século é o Deus do presente século sobre a cabeça de todos. Aí vamos compreender o confuso da filosofia, o caos do direito romano e o caos
da visão do templo. E o templo passa a expressar todos os templos de pedra, onde tiver uma cabeça falante, e ali os outros vão escutá-lo. Mas perguntarás, mas isso é ruim no todo? Não. Isso é exatamente o curso da história do homem. Não estamos aqui querendo condenar, fazer a palavra condenar, usada por críticas mais recentemente, e nem dar opiniões. Eu estou falando de um só, por mente renovada em Cristo, e de que me foi dado saber. Então eu falo do que eu sei. Se ficou compreensível, coloquei aqui um cálice. Esse cálice é água. Que valor, hein? Ao ofertar água a um sedento, o que oferta em verdade? A palavra. Se pego isso em algo de prata, se tem um nardo caríssimo aqui para ungir os pés do enviado do eterno Deus, assim fez a adúltera, por que condenaríamos? Ela estava dizendo que a cabeça de todas aquelas cabeças que expressavam o seu estado caótico mental, sem que lhe desse um divã naquela praça, estavam prontos a jogar a pedra sobre ela. Mas ela é a expressão desse próprio povo, desse próprio ambiente, e que a praça, a rua, se torna por expressão nítida, explícita, como não conseguem ver. Se numa cidade eu vejo alguém caído, alguém ali que não tem nem lugar para dormir, não tem mais casa, está jogado ao relento, eu pergunto, o que eu vejo nesse homem caído? Eu vejo a imagem da sua sociedade. É isso que Jesus Cristo ensina. Mas Jesus Cristo não ensina ali. Esse ensino vem desde Adão, em que levanta uma figura chamada Noé, num momento também crucial do homem. E depois levanta um Abraão, e assim por diante nesse caminhar da história. Então não há possibilidade de compreender a história sem que tenhamos a íntima percepção que corresponde da onde procedemos em viver e a nossa vida. Aí retornamos a compreender a ideia do direito humano. Não, o direito humano não é direito humano. É a justiça. A justiça sobre a cabeça do homem é a ordenação. É a aliança firme de fidelidade. Fora deste pensar, do falar e de assim educar, não haverá educação. Não haverá educação. Compreendamos. Se vamos considerar uma imagem, vamos soltar as pessoas que estão lá em prisões. Claro que ninguém vai dizer que é bom que estejam em prisões. A rigor, eles estão pagando uma forma que aquela adúltera lá naquela praça, em ocasião determinada, queriam apedrejá-lo. E baseado no mesmo princípio de direito, baseado agora direito no templo, se sobrepunha aos juízos do eterno Deus. Então se tomaram por autoridade instituída, e não por autoridade da unção do Espírito. Se oferta a palavra, quem será o ungido? Aquele que ao entender, percebe que o sangue, transferido de geração a geração, nas proposições, vou usar esse ponto para poder dar a contextualização, não ficar solta, vazia, ou seja, não pensar de uma inversão de governo, em que Jim Willis, Lulas, Dirceus e assim por diante, Alcolumbres, Maias, sejam
por minha cabeça. Olha, para que serve o talite? Tirem suas forcas. Tirem fora tudo. Se façam todos nus nas praças públicas. Todos estão instituídos de autoridade do Estado. O Estado hoje é a fonte da corrupção. O Estado hoje corresponde àquilo que as gerações que estão chegando, puros, vão ser corrompidos. Não haverá na escola um mestre apto a lhes ensinar nada. Apenas são eles corruptores do próprio Estado. E o Estado corruptores deles. Essa palavra Estado é um absurdo. A palavra República, muito mais. Mas o Estado abarca tanto a República como a palavra democracia. Não existe palavra solta. Ou essa expressão é um indivíduo, e que seja ele racional, por fundamentos de razão eterna em Cristo, ou não tem nada. Na loucura, ele não pode exercer autoridade. Eu diria, a rigor, na visão de Sodoma e Gomorra, que todo o Congresso Nacional, não que está sendo renovado, mas aquele que está lá ainda retendo como figuras que são muito claras e muito nítidas, estão para a expressão de Jim Willis, de Dirceus, de Lulas, e assim por diante. Essa é a figura que ofertarão em todas as escolas. O mais incrível é que, se eu considero de Fernando Henrique, somado ao tempo do Lula e Dilma, e do Temer, porque o Temer participou do mensalão. Se você diz, não pegou dinheiro, ele fazia parte do governo. Como quando diz o Lula, isso sim, ele diz, mas como? Me condenam? Mas todos eles estavam lá comigo? Não estão me condenando. Ele está mentindo? Mas isso justifica o Lula? Não. Apenas condena todos. Vou dizer que alguém deles é santo. Chegar no extremo de numa piscina à noite, já determinarem o Moraes como sendo um juiz do Supremo Tribunal Federal, em que ali está feita uma orgia. Ou seja, seria aquelas piscinas, as fontes do Bar Mitzvah, a fonte de Siloé, a fonte para emergir um que crê agora, em todas as comunidades chamadas igrejas, até a representação dos cabeças dos principais. Será que não é inteligível isso? Então compreendamos, quando diz que se eu tomo a palavra ovelha, via ovelha, observei o comportamento da ovelha, a sua mansidão, ela vai acompanhar o chamado do seu pastor. Eu estou vendo. Eu pergunto, agora se alguém me fala de ovelha, não precisa de todo o rebanho presente naqueles que estão dialogando a respeito da ovelha. Está expresso. Assim também essa multidão, que está dentro do Congresso Nacional ainda, procurando nesse final do apagar das luzes, fazer alguma coisa, aproveito do sistema, das drogas, de tudo que de fato não é permissível de entender, aceitável. Estão mentindo? Então, quando diz, esse é o cálice, nova aliança no meu sangue, aqui tem água. Mas o sangue é profundo. O sangue é o que verte nesse velho. O sangue que verte nesse velho expressa o seu falar. E o outro? Onde está o outro? O outro está por acordos. Mostre. O Lula está por expressão.
que esperar dali? É como eu dissesse, o sangue que está no Lula, as gerações da carne que procederão dos filhos de Lula, estarão em correspondência com o espírito que são conduzidos nas escolas em Haddad. Então, denota, voltemos, o que é fundamental para, de fato, a nação, aí tira o país. Nação é um povo consciente, na unidade, consciente, na mente de Cristo renovada. Muitos estarão entendendo, porque sabem o que eu estou dizendo. Os outros não, escarnecerão do que digo. Esse talit é meu, me foi dito. Não vou buscar outra figura que ponha um talit nas costas para dizer que ele é dotado de autoridade. Estou dizendo que em Moisés, quando trata do talit, o Moisés começa em tratar do talit, em chamar a atenção da visão da justiça, da observação de um simples pássaro, seja na árvore, seja com a sua mãe, sobre os ovos ou no chão. Ele vai dizer já a forma de tratar essa questão. A partir dali, ele trata da questão do talit. Como dizendo, é a partir deste juízo que Deus vai nos ofertar através de toda a criação, que nos tornará aptos o governo próprio é o governo dos nossos filhos. Os de fora não temos possibilidade. Assim é a vida ordenada, está legislada. E ninguém mais muda esse legislar. Toda a linguagem de falar, o que eu possa dizê-lo, os profetas disseram, eu tenho que ir ali fora e renovar as minhas observações com a minha mente e ver como é que eu vejo o pássaro, eu vejo o gato, eu vejo. E vou dizer, Senhor, tamanha bênção nos deste, que responsabilidade nos revestiste. Vou dizer o quê? Vou correr lá para o Gilmar, participar com ele dos vinhos lá, ou das procedências que ele faz lá em Portugal, ou de outros lá na América. Vão dizer que isso é juízo? É o que estamos dizendo. O Brasil vai ser renovado pelo educar. Educar é o único fundamento que propicia resolver o que é necessário a uma família e as famílias viverem. A família não é o Estado. E a polícia também não é o Estado. O juiz não é o Estado. Se disser é o seu Estado próprio, de juízo corrompido e deformado, aí diríamos sim. Então se veja que não há urna que não seja fraudulenta. A urna fraudulenta é expressão do próprio indivíduo. Na hora que alguém diz que vamos expressar, estender o voto por direitos, de que alguém com 12 anos agora vai votar. Eles irão fazer. Vão chegar a 7, a 10 anos já vota. Para que os pais? Se eles estão aptos a resolver tudo. Veja, perde todo sentido. Me esmerarei de ser de prata. Me esmerarei que seja do vidro, não seja de um vaso de barro. Mas afinal, ficou claro? Ou estou criando tumulto? Aí escuto. Ontem, está lá o Kim Paim, um belo jovem. É essa visão de uma renovação que não foram retirados de um só falar na Globo. Por isso que a Dilma diria, não dá para governar sem pagar. Ela disse. Ela estava dentro, impotente de andar. Por quê? Se hoje for retornar a Dilma, ela está na mesma impotência de resolver. E não tem potência de resolver a si própria.
Se for falar a respeito da Marta, entra a palavra Maria e a palavra Marta. A palavra Maria, ela se preocupava em ouvir do que eu estou dizendo. A palavra Marta, não. Ela estava preocupada com as atividades. Tinha obrigações com o seu trabalho, baseado nos fundamentos do quê? Do protocolar, do regimental. Onde não adianta a Constituição, não adianta nada. Eles vão se sobrepor. Então não há como resolver sem tirá-los de lá. Se fizer, por exemplo, uma votação geral, não na forma de urnas assim, apenas, eu diria, que possa o povo, no intervalo, agora essa confusão, dizer o que querem. Se disser, tirem todos esses, que tal? Não é diretamente a democracia? Para que toda essa trama? Os caminhos passados do Alexandre de Moraes não propiciam ele estar onde está. Seria a figura última a ser imaginável de que pudesse ser um juiz de um Supremo Tribunal, seja de justiça, seja de que for, e do fundamento da minha escolha. Se a urna é manipulável, claro que é. Porque a manipulação da urna não depende de questões técnicas. Se houvesse homens honestos, para que urna? De viva voz entrava a coisa e registrava na viva voz. Então eu tiro a urna. Não tem leitor da minha declaração. Não tem até leitor de saber quem é essa figura, através de uma imagem dos olhos. Então pronto, está lá. Cheguei lá, já digo, esse, outro, pá, eleito. Não é uma urna muito mais aceitável? Para quê ter papel? E para que ter eletrônica? Basta uma coisa simples, dentro de cada lugar, em que eu digo meu voto prontamente, publicamente, pode ter gente ali dentro, da importância. Então, não por testemunho. Então, sem a mesa ali, essa mesa não pode ser a mesa que está dentro da trama. Então, é simples. Vai ter alguém apenas conferiu. Eu sou um votante. E simplesmente, na hora que eu vou votar, está à frente de todos uma tela, como está aqui, onde estamos falando, e eu digo de viva voz, voto em tal. Bom, votou. Ó, direto. E a cada período, tá sempre ali pelo menos 5 pessoas presentes, que vão entrando para ser o testemunho daquilo que se faz. Tá? Aí se observa, pode pôr o celular. O que está correndo aí? Olha, a tela já indicou tanto para isso, tanto para isso. O que está correndo aí? Ó, aqui na sessão tal, tanto para tanto. Veja, a cada 5, 10 minutos, ou a cada 30 minutos, ou a cada hora, o tempo que quiserem, prontamente está determinado quem é que realmente está sendo aprovado. O resto é tudo oculto. Então, se eu imagino um sistema chamado eleitoral, em que agora, independente do juiz, os funcionários que lá estão, que já vêm desde Fernando Henrique, num total pouquinho, veja, 8 do Lula, 8 da coisa com o Temer, 16, e mais 8, 24 anos. Uma geração. Vai educar o quê agora? No domínio desses mesmos moldes? Então, veja que educar não adianta discutir currículo escolar. O primeiro é o fundamento. É ensinar, não é ensinar, educar. É educar na justiça. Se eu me formei engenheiro, eu tenho toda a consciência do que devo fazer, não pelo fato do diploma de engenheiro. A rigor, eu diria, na hora que preenchemos no meu tempo chamava-se hoje não sei se chama de curso médio, não está no superior, mas não existe o superior sem o médio, vamos dizer. Se o médio, o cidadão está bem fundamentado,
e fundamentado, eu digo, na palavra, eu digo, no criatividade em realizar alguma coisa, prontamente diria, numa escola, o que é mais importante para uma família dentro desse ambiente que você consegue observar? Eles vão dizer, olha, cada um tem a sua casa. Eu creio que uma criança de 7 anos responderá da mesma maneira como juízo que lhe é dado. Não precisa consultar o Alexandre Moraes. Então a urna mas na hora que eu vou exercer o meu voto através de um interesse, como tem o Rodrigo Pacheco, em ser um percentual de bilhões, tem sentido? O que estamos votando? Se lá não se consegue resolver. Era simples. Ele não pode estar sobre o Senado. E não pode estar sobre... Não precisa estar todo o Senado. Nessa condição, se eu digo que o Senado tem tantos, vamos pegar em percentual, 100% é o pleno do Senado, eu diria que tem pelo menos 10 com juízo. E sejam esses realmente, levantou 10 contra, prontamente, veja, a aprovação do povo e simplesmente saia. Vá tratar da sua vida como você quiser, da sua casa. Não mexa com uma nação inteira. Assim, porque eu trago a imagem de um Zelensky. O Zelensky está por instrumento. Todo esse caos na mente dos homens, ele já está caótico nessa mesma mente. E não pense, aquilo que estão falando não corresponde à urna que está lá no Congresso, que corresponde ao governo que poderemos esperar. O governo de esperar do Bolsonaro é um governo de fato agora, porque há aqueles que estão clamando nas ruas defendendo, e as mulheres em especial, na figura da sua própria, da Michele e de outras senhoras como a Damares, e defendem as suas famílias e têm a dimensão da justiça para com as crianças. Essas crianças reeducadas, sim. Mas precisaremos do período que agora eles entrem efetivos no trabalho, ou seja, tenham influência. Mas terão influência desde então. Desde pequenos já se influenciarão os seus que não alcançaram a percepção. Não há outro lugar. O que estão pretendendo fazer? Como resolver agora? Digo, olha, temos agora um momento de uma grande ideia de anistia, o perdão. Mas esse perdão é como diz Jesus Cristo quando impede que matem aquela mulher apedrejada. Lá está sobre a visão do direito judeu. E quando vem a cruz, sabe o direito romano? Então veja que ele foi negado. Ele foi negado à justiça quando colocaram as mãos do romano. Não foi suficiente a justiça judaica. E não foi, ou seja, a justiça do templo, a justiça do seu congresso, daqueles homens de 70 que representariam de fato os valores maiores daquele povo. Assim a figura depois do romano, como fosse a visão de um senado, confirmar, e estava tendendo a não confirmar. E daqui a pouco, todos vão dizer, não, ele se declara que ele é filho do Altíssimo. E aqui isso é um crime. E o romano também concorda. E se você assim não considera, como é que fica diante de César? Se o César diz que ele é Deus e não aceita que outro tome o lugar dele. A partir dessas mentes agora deformadas, nós vemos todo esse quadro do Brasil em todo lugar. O que esperar? Consequências, vai lá. Aquele cidadão, aquele indivíduo, o único que era, de fato, o consciente dentro desse quadro todo, vão crucificá-lo. E o crucificaram. Por isso que lá, na crucificação, aparecem duas figuras, que diz 2 ladrões.
um do lado direito e um do lado esquerdo. A pergunta que eu formulo é: como conciliar? Aqui está o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Qual vai ser o salvo? Aquele que reconhecer naquele que sacrificou nessa decisão, veja, é o poder. E assim, até aqui, a humanidade chegou, caminhou. Mas agora, as pedras nas mãos daqueles homens para matar a mulher, e lá não pensem que lá só tinha homem com pedras na mão. Lá tinham homens e mulheres com as pedras nas mãos. Se assim não fosse, não viria uma Gleisi e um Lula. Não viria um Dirceu mais a outra. Não viria a Marta nem aquele, entende? Tem separação. O homem é o homem e a mulher é a mulher. Mas o homem, no sentido de fundamento da humanidade, é homem e mulher, um só. Espírito. Se não ficou claro, educar na justiça, vamos voltar. 31. Votar, educar na justiça é a grande decisão. Não tem outra decisão a tomar. Mas como educar na justiça? Sim, se já tudo corrompido a cabeça dos professores e dos juízes a partir de 24 anos, de domínio desse pensar estranho que procede da Bastilha, que procede do pensar romano e procede do pensar judaico, quando se configura no templo. Aí entra a figura do Melquisedeque, aquele que abençoa Abraão e abençoa. Não há outro abençoador. Onde está ele? Quem é esse Melquisedeque? Vai na Escrituras Sagradas, no conto dos homens, na história dos homens, uma só vez ele aparece. E ninguém sabe de onde veio. Apenas sabe que ele era rei e sacerdote. Ele era um justo juiz. Mas também está dito que ele declara que ele estava sobre falar aquilo que Deus, o Eterno Altíssimo, o diz para dizê-lo. Essa é a bênção de Abraão, porque pelas mãos, todas o que a lei estabelece, ele se cumpre, ele realiza. Se tornou para o Shabat. Que restar? Nesse momento, dali, vão surgir as gerações subsequentes. Mas vamos criar uma para destacar. José. É bom. O Jacó teve 12 filhos. Sim. Mas o ungido é a visão do dízimo. Estaríamos dizendo, se houver 10% de urnas no Brasil, urnas que eu digo, qualificados de mente renovada, serão esses 10. Esses 10, nessa relação e proporção, diria em 100, 10 em 100, em 1000 desses 100, um desses 10. Então, já temos 100, mas dentro do mesmo fundamento. Assim que está declarado a Moisés para ter o domínio e o governo. E não partiu de Moisés, foi dito pelo seu sogro. Por que pelo sogro? Porque o sogro, veja a figura. O sogro é a figura de alguém que a filha dele é quem casa com Moisés. Então, é essa filha deste estranho é que realmente conduz o Moisés a uma nova dimensão de percepção. Enquanto no Egito, enquanto em Israel, Israel Estado, enquanto em Roma, enquanto ali, não sai dali. Todos estarão por mausoléu de si mesmos e de seus filhos.
Esse é o quadro. Escolha uma vida para que vivais. É o que diz Moisés, no Espírito Eterno de Deus, a partir de Melquisedeque. Então, a bênção de Melquisedeque é dizer que o Abraão, tirado de Ur, agora estava com mãos limpas. Com as mãos limpas, uma só cabeça só propicia acolher e propicia dar graças, toda honra e louvor a um só, que nos dá a vida. Se a vida não é insuficiência para alguém, enchem-se dos vinhos de Portugal, ou dos vinhos franceses, ou das pretensões de Napoleão. Ficou claro? Quando diz Jesus Cristo na figura dessa plenitude do entendimento. O Paulo diz, é o Melquisedeque. Não importa, é o Melquisedeque. Aí se alguém diz que ele procede da casa de Betlehem, da casa de pão. Aí se ele diz que ele transforma água em vinho, transforma. Aí compreendemos a maravilha da vida e os dons que nos foi dado. Quererei estar lá com as vestes de presidente, gloriado, glorificado por muitos? Não. Não viverei. Eu vivo dentro dos limites agora de meu, como estou estabelecido, e assim foi feito para todo homem. Importante que eu tenha esse governo na minha casa. Hoje estou tomando meu café, chega a minha mulher e senta ali. Eu já tenho dito para ela, eu tenho dito para os filhos, que imagem eu tenho da minha mãe? Ninguém vai ter imagem da mãe. Eu digo, olhem para a vovó, olhem para ela. Mas eu vou, mas ela é sua esposa. Eu digo, olhe, não, minha mãe, eu vejo a minha mãe. Toda honra e todo respeito te devo. Ok? Aí que eu vou dizê-lo. Então, a tendência é ter os olhos daqui a pouco, começar a lacrimejar diante da tua declaração. Quando você também relaciona a tua declaração com a figura daquele senador, agora com os olhos. É quando o Espírito não temos lugar para querer sustentar o dolo. Não há urna possível que seja realizada. Porque a fraude, já somos homens na fraude. Não haverá como dizer que resolve a segurança ou isso fora dessa condição. Ou seja, se tornará instrumentos de corporativismos, de facções que vão envolver. É o que está. Não tem como envolver diferente. Se foi dada autoridade a essas figuras, foi dada autoridade a quem? Ao juiz, ao Ministério Público e à polícia. Ao governador. Pensas. Se o governador sai dessa triunidade, ou não entra. E se entrou, também não sai. Então, daqui a pouco vão ter facções levantando na força violenta para resolver suas questões. Não tem mais domínio sobre aquilo que agora desejam? É assim mesmo. Alguém que começou achando que ele poderia ter uma mocinha, ter uma relação, né, e sem compromisso. Assim a relação daquele que nesse momento, daqui a pouco, ele já de fato construiu uma família, tem responsabilidade, mas o domínio dos vícios daquilo que ele tomou por hábito, se torna ele, coloca ele por dependente. Assim a droga, assim o vinho, assim isso, assim aquilo. Expressão maior? Hoje não temos outra. Os juízes, a polícia e esse quadro que envolve. Eu vejo hoje o Alexandre de Moraes no envolvimento que abrange que eu disse. Esse corporativo, que eu chamo de judiciário, não consegue afastar o que eu chamo de polícia.
Não a polícia militar, mas a polícia. Aquela que prontamente está ali para fazer aquilo que o juiz diz. Se essas urnas estão fraudulentas, não espere nada. Pode votar à vontade. Esse de votar-se, claro, é o que alimenta um Lula e um Dirceu, e um sindicato. Sindicato não vale nada. Não pode haver um sindicato por cabeça, que vem desde o Fernando Henrique, nas suas proposições disso daquilo. Vão educar o quê? A cabeça do partido. Se eu vejo, depois de 24 anos, o que eu vou esperar dos professores? Veja, a rigor, não é questão de má fé. Eles foram levados a uma inconsciência tão profunda que não conseguem sair. Estão aquilo por prisões. Embora aparentemente diga que ele está livre, não está livre. Esse sentido de livre ou não livre, então, por isso que a palavra liberdade tem que ser cancelada. A liberdade não dá uma figura clara. Quando eu falo a palavra livre, a pessoa tem que acolher e dizer, eu sou livre. Não adianta liberdade. A liberdade está solto. Então aí a palavra também corresponde fonte da corrupção. Já são 41 minutos. Tem tanta coisa para dizê-los. Então a figura é, como é que eu sei que Jesus Cristo é Deus? É uma boa pergunta. Eu direi, quem entenderá são aqueles que de fato intensamente têm buscado. Aqueles que estão muito longe por afastamento do pensar a respeito do seu ensino, não alcançarão agora, mas andarão um pouco mais, passem a pensar a respeito do que estamos falando e, no momento determinado, serão verdadeiramente livres, porque assim está estabelecido. Se perseverares na minha palavra, que é espírito e é vida, certamente sereis livres. Se cumprir em mim, eu não estou chutando, eu estou dizendo que eu sei. Se eu vou numa escola e pergunto, está lá, professora? Professora, tanta gente fala em educação, eu vou pegar a cabeça da escola, se for o caso. O que a senhora diz? Veja, eu vejo que a cabeça das escolas, todas elas, as que vão chegar a um ponto de serem nomeadas por cabeça da escola, ou por diretora da escola, vai estar desse sistema político que está podre. Ah, mas está acusando aquela... Não, estou falando do fato. Mas se eu não quiser pegar essa história, eu vou lá a Jerusalém, ou vou lá em Ur, ou vou lá na época de Abraão, em relação a Sodoma. Falarei. Estou falando mesmo. O tempo não muda em relação a esse quadro do homem. Eu posso dizer que esse talit, eu posso arranjar o outro traje que me traga uma ideia de memória de autoridade. Mas em si, não tem autoridade nenhuma. Apenas na hora que eu me revisto, eu posso pôr a toga e dizer que quem manda aqui sou eu. Ficou claro? Então, ver uma pessoa como Kim Paim, como Coppola, ou Coppola, ou como esse, como aquele, falta essa percepção. São belos rapazes, de fato, é a visualização dessa renovação da mente, do mundo, pela mente, da palavra de Cristo. E Cristo. Então, veja aqui, primeira figura de Deus está no Altíssimo declarado em Abraão. Mas não é do Abraão que sai, é do Melquisedeque. Rei e sacerdote, e juiz, e príncipe da paz, justo em juízo. Depois, vem a corrupção. Tanto é que de 12 de Jacó, José é esse dízimo entre 10, ou entre 100, ou entre 1000, está nessa relação ou proporção. Aí está lá. Entra a figura de Moisés,
Mas Moisés, tirado das águas, é como eu estou, ao falar aos meus irmãos, eu estou, saiam daí. E assim foi com Moisés. Tirado das águas, ou salvo das águas. O que é as águas? Assim como está a água para a vida do homem. E na relação do quanto tempo posso deixar de beber, busquem, tá? A figura do 7, talvez a figura do 10. Para mostrar que não é invenção, é legislado, ordenado em caráter eterno. Jesus mudou a água em vinho. Provem dele. E poderemos dizer, imagina uma escola nova, em que, evidentemente, os 24 anos de Fernando Henrique já corromperam as mentes daqueles que pensam. Isso alcança todos os ensinos e ele se torna por fundamento de razão do por qual aquilo vai ser ensinado e também do currículo que eles dão precedência ou preferência. O currículo profissional ou técnico, não há problema de considerar que não vai contaminar ninguém. Quem se formar na engenharia, ou aqui ou ali, ele vai fazê-lo com a técnica propícia para que as coisas não caiam. Mas os fundamentos do porquê vai fazer é a questão. E isso entra no campo da moral. E isso muda tudo. Na ponderação do lucro ou dos resultados, ele vai ter que considerar. Ele se torna um perverso, se torna parte da amostragem de Haddad. Aí vou para o Instituto. Quando o Instituto faz inclinações de tendências, está declarado lá em Melquisedeque, em Abraão, que só na figura da restauração, em que as mãos são limpas, é que agora vai andar e que 10% reterão, será dado ao poder àqueles que sustentarão Sodoma. Sempre haverá 50 justos para sustentar aquele lugar, no tempo propício, quando isso suceder. E Jesus Cristo, nessa expressão, ele foi julgado. Por quê? Ele não só cumpriu, como foi quem abençoou Melquisedeque. Isso Paulo declara. O Paulo percebe e vai dizer que Cristo Jesus é o sacerdote eterno. Se eu digo sacerdote, é sacerdócio. Sempre estará sendo levantado alguém no seu espírito. Por isso que Jesus coloca os seus discípulos à mesa. Mas tem a figura de 12. Veja que um vai sair, não cabe a figura de 12. Vai ter o 10 da lei e um que está por um espírito mais profundo em relação àquele que é o mestre. Está declarado nessa imagem. Não tem que inventar nada, é só uma questão de pensar. E no pensar, não deixar de pensar no dízimo de Abraão. O dízimo de Abraão é o espírito de José, para ficar mais simples. O espírito de Moisés frutifica de José, vai frutificar em Moisés. Peguei os mapas ontem de Israel e fiz diversas correspondências de considerações. E se observa que a figura do Salvador, ela não é da casa de Judá. O Salvador vai estar dentro daqueles que procederam de José. O José teve 2 filhos, mas totalmente fora de qualquer pretensão de colocá-lo dentro da casa de Judá. Então, Moisés tem 2 filhos, Efraim
e Benjamim. Para que os sinais se completassem, que há 15 anos me foi dado essa percepção, e Deus me diz, quando Deus me diz, é o Espírito que vem na minha mente, declara. Os meus sinais te acompanharão. Minha filha na América teve um menino, o nome dele que ela deu, e não propôs nada, que eu não tinha ainda essa relação com a visão dos nomes judeus ou judaicos. Benjamim. Olha, aí olhando e pensando em um nota, eu vou denotar que na figura de Israel, em relação a quando se estabeleceu o grande reino de Davi, vai observar que era muito anterior, quando sai lá da terra que chama de sai do Egito, e estabelece na terra, lá naquela terra, que está, cujo centro desta terra, dessa observação geográfica também, porque linguagem do espírito, da compreensão, está a figura do Monte Hermon, com 3 fontes de água que vão alimentar o chamado Rio Jordão. O Rio Jordão é a fonte de vida desse lugar. Está por tipificar. Ao mesmo tempo, vai chegar num ponto em que o Mar Morto, disse que é o lugar a depressão mais profunda, quando eu tenho por referencial dessa mensuração, dessa medida, eu pego o nível do mar e vejo que dentro de um continente tem um lugar com 400 metros, 430 abaixo do nível do mar. Quando observo isso e também interpreto, vejo que quando citam lá atrás, diz que por 430 anos ficou o chamado judeu, não é judeu, hebreu. Hebreu. Se tornou escravo no Egito. Também está por declarar. Moisés declara, eu sou arameu, então não é um judeu. Mas também está dito por Jacó, agora no Espírito de Israel, em verdade. Ele diz que Judá terá o cetro dessa autoridade até que venha Siló. Esse é quem tomará o cetro da justiça sobre todo o homem. Lugar em quem, na mente e coração, não há como mais estabelecer Senhor é escravo nem servo, nada. Servo, sim. Senhor ou escravo, grego ou judeu ou romano, isso ou isso não. Podemos, de fato, manter a palavra do romano, que não está inclusa nessa palavra, como dizendo, não acolho nunca o romano. O romano é a expressão de algo que está sendo andado através de Sócrates e de outros, e daqui a pouco ele coloca no direito próprio chamado romano, como se fosse agora o caput sobre os homens. Então, o corporativo judiciário é o pior inimigo hoje do homem em toda a terra. Não é uma questão de hipótese, é uma questão de consequência. Mas aí está acusando, esse aqui não tem. Tem cada um cair em si e compreender os seus limites, de saber que tem que mudar a direção. Apague-se a república, apague-se a democracia. Melhor é voltar ao conselho dos anciãos. Por quê? Não foram contaminados nesses 24 anos. Veja, correu 24 de 8 do Fernando Henrique, 8. 8 do Lula, 16. 8 da Dilma com o Temer. Todos em aliança por poder. Por poder. Por poder. Para depois chegar se aliar no mausoléu lá em Paris. E julgar-se agora aos 90 anos, não sei que idade ele está, porque casou com uma menina que seria sua neta.
Como é que eu vou expressar que há nele juízo? Se eu estiver na loucura dele, eu acho normal. Mas se eu não estiver na loucura dele, eu digo que o estado dele é doentio. O estado doentio se torna por estado doentio de uma sociedade. É o que diz o ensino desde o princípio, desde a criação. É como você dissesse, agora não vamos mais escolher o melhor touro para cobrir as vacas. Vamos começar com os piores e vamos criar um bom rebanho. Tem sentido? O que mais vou dizer? Jesus Cristo, eu falei. Quando ele pergunta aos seus, próximos dele, perguntam: que dizem de eu sou? Que dizem de eu sou é a respeito de esta imagem, esta figura, este sujeito, eu sou. Eles dirão, uns dizem, outros dizem, uns dizem, outros dizem. Não, vós. Aí não diz vós, vocês estão mais perto. Não estão lá fora, longe, não, mais perto. Aí o Pedro, vejo tu aponta para o outro. Então, naquele momento, eu vejo a imagem do Pedro, um desperto do sono, e tu aponta para aquele que era o seu mestre. E profundo, ultrapassava as conformações do templo. Conformações do templo está o aprofundamento da escola. E também de todo lugar onde tem uma sinagoga. Não é uma questão da minha escolha. São os fatos. E a razão mostra. E uma razão por fundamento de razão de juízo. Uma mente em Cristo, ou seja, de um homem livre. Então, estamos querendo dizê-lo, reiteraremos dizê-lo, que ao ser eleito Bolsonaro, é uma evidência que não podemos conceber. E se nomeassem este velho, também eu não cairia no laço de conceber de alguma suficiência, e que eu possa me tornar, a partir de um certo momento, como sendo a supremacia. Não. Enquanto estou por servo, estou por alguém que é útil ao meu irmão. Na hora que eu me vendi, ou por 30 moedas, na expressão da lua cheia, ficou por expressão do templo. O judeu compreenderá o que estou dizendo. Assim e assim, agora está lá aquele Nazareno. O Nazareno, a rigor, eu diria, ele é um fruto da tribo de Benjamim e Efraim. Efraim e Benjamim. Aí tem um livro. Onde está? Tem um livro em que surge a figura, os Efraimitas, a figura de que essas gerações do espírito, não é físico, não é carne, nem o sangue que vem da carne, não é parentela. Porque a tendência à parentela é querer colocar pronto ali do lado dele aquele por autoridade. Esse é o risco dos governos vindouros. Sempre foi. É como dissesse o rei que colocasse o príncipe. Mas capacitação não vem por esse campo. Se eu dissesse quem de fato foi o governo da Inglaterra na Grande Guerra, vai dizer que foi o rei, que foi a Elizabeth, que foi o Congresso. Não. Foi a dimensão do dom que Deus deu àquele homem. Gordinho, mas também está com charuto. Sim, talvez seja distinção em relação ao charuto do Freud. Mas está lá. Agora está o Nazareno sendo julgado. Olha, como é que é? Tira dessa expectativa. Nós temos todo aqui uma tradição.
Nós somos os sacerdotes. Veja, eu sou um sacerdote. Lembra de Melquisedeque lá que vai abençoar Abraão? Eu sou um sacerdote, está lá. Sobre a cabeça do sumo sacerdote, estão lá os 70 anciões, que seria a expressão do Congresso, Sanedrim, um Senado, como depois projeta, já pegaram de lá, aquilo já vinha de Roma. Ou acham que não? Então, se eu disser que o Sanedrim procede de Roma, alguém dirá o quê? Direi eu, então, que o judeu se tornou romano, romano-judeu, um judeu romano, peraí, ou é um grego romano-judeu, uma mistura. É um resultado. Exatamente a razão pela qual está dito lá em Moisés que Deus mantivesse a percepção da linha de juízo que procede lá de trás. Se eu não consigo olhar para trás e compreender essa história, eu não tenho a minha história, não tenho como eu recomendar, nem para saber onde é que eu estou. Assim está lá o Nazareno sobre o juízo desses todos, como coloraram o Nazareno lá sobre os juízes de Brasília. Qual foi o resultado lá? Foi este. É que lá apontavam um Deus, mas que ninguém sabia do nome, mas o sacerdote era a expressão dele, e também o sumo sacerdote em grau superior e único, como tal Supremo Tribunal Federal. Então era impossível de alguém se dizer que o sumo sacerdote não representasse o fundamento da lei, que agora a lei se tornou pela aparência. Da aparência, a tradição dos costumes, e o Nazareno diz, negais a lei. A tradição dos costumes vai se deteriorar. Ficou claro? Então está lá o Nazareno. Em Brasília e lá. Não tem que ter tempo. Aí lá vamos dizer, um sumo sacerdote vai fazer essa pergunta. Não nos deixe. Nós temos toda essa nossa tradição, temos o nosso Estado organizado, nós temos, veja, temos aí todo um congresso, da onde emana o poder do povo. Aqui temos ele, por Deus. És por acaso sobre nós? És por acaso? Porventura. És porventura o Filho do Deus Altíssimo? Você não ouve de Moisés o Deus Altíssimo? Ouviu? Eu sou. Mas o sumo sacerdote não se figura, agora é ele. Mas, e Melquisedeque? Ninguém sabe. Não tem genealogia, não tem currículo. Não tem nada, recomendação, não tem nada. Mas é que traz a figura do Deus Altíssimo. E sobre essa condição ele abençoa. Agora não está julgando, mas eu sou. O Pedro respondeu lá fora. Mas agora não. Agora está todo um sistema para ter a resposta. E para essa resposta o fundamento é: eu sou o Supremo, o Congresso é meu, a polícia é minha. Que dizes tu? És filho de Deus Altíssimo? Eu sou. Que remonta essa palavra? O Moisés não diz quem é. Moisés diz, quando põe a lei, eu sou aquele quem te tirou da terra da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Aí apresenta a lei. E vai dizer, cumpram, para que vivam. Ficou compreensível? Então agora vai ser qualificado quem é esse eu sou declarado por Moisés. Esse eu sou de Moisés é aquele quem abençoa Abraão. E responde, eu sou. Matem ele, condenado, sentença de morte. Como trataram com aquela prostituta ou adúltera quando queriam apedrejá-la, baseada na lei de Moisés. Mas está declarado também por esse mesmo foi condenado que vós, juízes, esses, aqueles,
Tomaste a cadeira de Moisés? Agora sois vós. Sois vós o fundamento. E vão usar Moisés como sendo suporte para lhe dar suporte. Assim faz o direito romano. Matou na cruz, matou está lá o Coliseu. Como mostrar na história o que ocorreu, para que não esqueçam. Preciso mostrar o Holocausto? Não. Basta eu ficar nos luzeiros que Deus nos deixou. Para que não caiamos naquela história de João e Maria, colocar os grãozinhos de uma espiga de milho, compreendendo que depois vão alcançar o retorno. Virão atrás as aves dos céus comendo esses milhos. Aqui está por uma palavra que Jesus Cristo não contou, ninguém contou atrás. Essa é o que deve ser declarado para o ensino da criança na escola. Não precisa entender nada de sexualidade. Nenhum animal precisa ser ensinado previamente. Então, todo o trato diferente das observações milenares e eternas em seu caráter não tem sustentabilidade. Aí compreenderão onde está. Compreenderão do porquê da glória de Rui Barbosa e da glória de Machado de Assis. Dois homens que profundamente penetraram no que estamos falando. Quando ele declara a respeito daquelas impossibilidades, exatamente, não há possibilidade através de Alexandre de Moraes ou de Barroso, o que quer que seja. Nem de um Lewandowski que comia frango lá com o Bunlai, era amigo do Bunlai, aquele vinculado àquela história toda em que o Moro teve que julgar. Não dá para negar isso. Agora, ele vai interpretar que essa outra figura é outro homem, não é a mesma carne. Agora, a mudança do espírito é mais profunda. Se houver essa mudança de espírito, se arrependerão. Aí sim, eles mesmos deporão as suas togas. Em que essa luta não é mais uma luta armada, nem nada, nem de política, é simplesmente sobreviver à nossa casa. Então, o Lewandowski, o outro, luta pela sua própria casa, para que não caia no laço do marido da Marta. Ficou claro ou não? Aquele é um prostrado, e ela não terá lugar para encosto de sua cabeça, antes que haja o arrependimento e chore amargamente. Assim compreende o choro do senador, e eu diria, chorei muito mais que ele. Lágrimas derramaram. E quando a gente sabe o quanto concordamos em dar um passo sobre a cabeça do Estado, se denota que não há caminho por esse lugar. Por isso que a cruz, a expressão da encruzilhada do homem, a história, está ligada por Hammarskjöld, que é um homem que ficou longo tempo como cabeça da ONU, profundamente agora conhecedor de Jesus Cristo, o sumo sacerdócio eterno, conforme a ordem de Melquisedeque. Aí se disser, quem é Deus? Dirá, Deus é o Espírito em Cristo. Mas como? Ele é filho do Altíssimo. Maravilha! Glória! Todos cantam de aleluia! Que toda água se torne pura e todo beber se torne em sangue do Senhor. Glória! Aí sim nos alegraremos. Saltearemos nas ruas, não mais com os partidos para cá e para lá, todos da glória recebida. Todos chorarão, mas esse choro vai ser muito bom, gracioso. Que mais diremos de tamanha glória? Dizer que aquele homem simples, lá chamado Nazareno, tivesse tanto poder. Que maravilha. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizendo, olha,
É claro, está lá ele crucificado, a imagem do crucificado. Aí pensa o judeu, esperava um milagre dele, está lá. Entendeu? Vai ser dito. Se tem esse poder, agora sai daí. Não quer o milagre? Aí o grego olha, mas como? Mas ele esquece que mataram Sócrates. Os mesmos juízos apodrecidos. Aqui só tem. O universo é polar. Não há possibilidade de uma nação ou de um país. Nação já está fora. Nação entrou na unidade. País que tenha fora de 3 juízos. 3 juízos. O da direita, o da esquerda e o centrado no juízo eterno. O da direita é aquele que acolhe o valor dos juízos e da palavra do juízo, o Deus que reflete essa palavra. Enquanto que em relação ao que Deus colocou em toda a criação, esses vão querer correr atrás das pedras, do brilho das pedras, do status e dos louvores próprios. Essa é a luta. Um país com 39 que já teve partidos não tem sentido. No Brasil terá que ter no máximo 3 partidos. Não há necessidade de tanta pensares para que se estabeleça a ordem de uma nação. Aí nesses 3 partidos vai estar a escolha em grau de equilíbrio. Se eu pego 33, esse 33 vai corresponder ao tempo do governo de Davi. Eu tenho na contrapartida 66. Aqui, agora tá. E esse 66, veja que vai ter que... Complicado. Vai sobrar dos 100, só subsiste. Só subsiste. Então, todas as tratativas da televisão estão hoje sobre os moldes, todos com boa vontade e boa fé, buscando um trabalho honesto para apresentar diante do povo e fazer parte de uma nação justa. Bom seria que tudo isso ocorresse, e sabendo todos diante do... sempre trazendo o equilíbrio dessa imagem que estamos falando. Essas 3 figuras têm que estar dentro delas, não apenas este lado e esse lado, não tem mais a palavra dessa condição. Ou seja, não existe mais a autoridade do pai na expressão do sacerdote, não existe mais a expressão do pai na expressão do rabino. Mas Abraão não tinha nenhum deles sobre. Deus enfrentou essa circunstância ao sair de Ur. O que mais temos a dizer? Não temos nada. De onde eu venho? De onde você vem? Você veio do Líbano? Você veio da Síria? Veio lá da Turquia? Veio lá da Ásia? Veio de... De onde você veio? O que constitui, então, um país? Dessa enormidade de tipos de procedências geográficas. Mas a questão fica, um só Espírito faz o Pai, um só Espírito faz a Mãe, um só Espírito faz seus filhos, um só Espírito a todos une. Como unir? Qual a possibilidade de fazer diferente? Às vezes fazer doações de alguma coisa? Eu te dou isso para trocar por mim? Eu te dou isso para torcer por mim? Então, hoje no partido corrompido, uma expressão do PT, como disse o Lula, que lá para o baiano basta dar 10 reais. Agora, quando encontra uma mala de milhares lá no norte do Brasil,
Vão saber que aquilo é mentira, estão inventando para prejudicar o Lula. Então, não adianta ficar debatendo ali na televisão. Agora temos um momento, nesse momento, que entendam os jornalistas, e todos que estão por repórteres contratados, ou o que seja, que não há mais outra voz a colocar, para que possamos sobreviver. Dizer sobreviver é dizer sobrevivo eu, de um vivo, sobrevive minha casa. Não vai ser através dos mortos, os seus estão lá fora, que vão aconselhar os meus e nem vão fazer a escola que educa meus filhos. Os anciãos. É o momento de que retorne aos tempos. Antes que houvesse juízo, eram os anciãos que determinavam. Ou estaríamos dizendo, mas os anciãos é a expressão do juiz. Mas veja, aqueles estão fora dessa loucura que alcançaram desde Fernando Henrique. Se tornou algo... Fluiu. Foi um... Não tem nada a dizer. Aí está lançada a proposição, bem claro. Vos fazeis por Pilatos, em César, vos fazeis pelo templo do sumo sacerdote e do Siledrim, ou acolheis o verdadeiro. Essa dificuldade, essa é a decisão. Então, quem for alcançado em consciência, esse está livre para depositar, ele deposita de si. É livre. A quem daria meu voto? Você já sabe. Precisa eu fazer um voto escondido? Se eu fazer um voto escondido, eu me calo. Tem um monte de pessoas ligadas ao Ministério Público e ao Judiciário. E se você falar a respeito dessas questões, eu vou dizer, mas veja, mas não está observando os crimes praticados. Não, mas eu não li o processo. E está lá a resposta. É boa? É? Aí está. Um judiciário, que por extensão hoje é judiciário, que é juiz, é Ministério Público, que é polícia, e posso dizer até por fonte cartorária, por testemunho público do que assinam, basta uma canetada do Alexandre de Moraes. E tudo já está no caos. Não vou falar mais. Já são 1h18:12. Que a todos seja dado a graça de acolherem a misericórdia que o Eterno em Melquisedeque ofertou a Abraão, a José, para que nos alcançasse. Esta bênção está dada desde Melquisedeque. Que todos se acolham em Abraão. Não se acolham no judeu, nem no grego, nem no romano. Os homens que estão lá no Oriente têm sua cultura forte de tradição. Não há mudanças de tradições seculares em que eu determino pelas armas, às vezes, a cabeça de um Biden, e nem de um Macron na sua fantasia. E nem da nomeação deles, através do sistema, de um Zelensky, para fazer a cabeça das grandes decisões. O Senhor tenha misericórdia.